Bom dia, buscadores. Capítulo 19. Eu acho que hoje entrou um encontro especial, porque eu vim hoje na praia, tô retomando devagarinho meus exercícios, vim pedalar um pouquinho, dar um mergulho, para começar o trabalho hoje um pouquinho mais tarde, mas de uma maneira muito vigorosa. Então, Buda não passou a noite em Kapilavastu. Levou os 5 monges até o campo de batalha. Era quase final da tarde, quando chegaram ao topo de um morro que dava para o local dos embates. À luz do crepúsculo, nenhum dos lados estava atacando. Elefantes e cavalos tinham sido recolhidos para a retaguarda. Tudo que restava do ruído da batalha era o som das espadas, chocando-se. Soldados da infantaria lutavam em grupos contra o inimigo, levantando poeira. Buda sentou-se numa beirada. Lá de cima, cada soldado parecia uma marionete insana, desferindo golpes. Algumas marionetes corriam, esbarrando em outras. Às vezes se chocavam. Então uma delas caía e não se levantava. Muitas marionetes entulhavam o campo. Algumas se contorciam levemente. Outras estavam bem quietas. "Nós vamos até lá?" perguntou Gondana nervoso. "Esse não é um lugar para monges. Não temos escolha", disse Buda. "A guerra não é diferente do que acontece todos os dias. É apenas outra maneira que os homens encontraram para sofrer. Mas nem sempre a vida é uma guerra", salientou Gondana. "Não abertamente, mas se os homens não tivessem tanto medo da morte, eles lutariam todos os dias e em seus corações o maior desejo seria o de destruir seus inimigos." Agora a luz já tinha desaparecido, cessando a escaramuça no campo de batalha. A última coisa que se podia ver eram pessoas que reviravam os corpos para roubar seus pertences. O vento levou até o morro o som dos pássaros, misturado com os gemidos dos soldados feridos. "Mestre, o que você diz é algo muito sombrio. Isso deixa a situação sem qualquer esperança." "Esperança nunca pôs fim a uma guerra." Foram as últimas palavras de Buda naquela noite. Esperança nunca pôs fim a uma guerra. Ajustou sua túnica no corpo e deitou-se no chão. Os 5 monges sabiam que ele não se importava onde dormia, tampouco com quem estava por perto, mas adquiriram o hábito de tentar confortá-lo o máximo que ele permitia. Pegaram uma cuia cheia de água e colocaram ao seu lado, além de um pouco de comida que tinha trazido da capital. Fizeram uma fogueira e deitaram-se juntos, longe dele, em sinal de respeito. Buda costumava pedir-lhes que dormissem perto, mas eles talvez ficassem preocupados ao ver que ele não precisava mais dormir. Buda descansava o corpo, mas sua mente permanecia desperta o tempo todo. Estava enviando uma bênção para Yashodhara e visitando seu filho de 6 anos, Rahula, que mal conseguia dormir, agitado a saber que tinha um pai novamente. A mãe o criara de forma que ele acreditasse secretamente que Siddhartha ainda estava vivo. Então, ele não ficou espantado como os cortesãos que viram Buda. Repetidas vezes, Buda lhes disse que não havia voltado para assumir o trono, mas muitos desejavam que ele o fizesse. Quando o sol surgiu e todos os monges estavam acordados, Buda apontou para a cena abaixo deles. Soldados movimentavam-se em torno das fogueiras. Alguns comiam às pressas, mas a maioria cuidava dos cavalos, afiava as espadas e consertava as armaduras de couro danificadas. "Quantos irão morrer?" perguntou Assaji com ar sério. "Todos, se não hoje, algum dia", disse Buda ríspido. Os monges nunca ouviram o mestre dizer algo insensível, e essas palavras os deixaram surpresos. Sua voz se abrandou. Eu lhes disse que o primeiro fato do mundo é o sofrimento. Podemos pôr um fim ao sofrimento, mas não será falando de Deus." Vou repetir. Eu lhes disse que o primeiro fato do mundo, ou seja, a primeira nobre verdade, é o sofrimento. Ele existe. Podemos pôr fim ao sofrimento, mas não será falando de Deus. Buda fez um gesto, abrangendo todo o campo de batalha. Qual desses guerreiros não acredita que Deus esteja ao seu lado? Mas Deus também alivia o sofrimento, respondeu Assaji. Jamais prometa tal coisa,
disse Buda, balançando a cabeça. Toda essa conversa religiosa não nos diz respeito. Eu lhes ensinarei como tratar as pessoas que encontrarem pela frente. Olhem para elas como se fossem alguém cuja casa pegou fogo. Por acaso uma pessoa nessa situação gritaria: "Não vou embora até que alguém me diga por que Deus fez isso acontecer"? Não, ela fugiria do incêndio o mais rápido possível. O mesmo se aplica ao sofrimento. Precisamos mostrar às pessoas como fugir dele o mais rápido que puderem, fugir do sofrimento. Não vale a pena passar anos discutindo se alguém é amaldiçoado ou amado pelos deuses. O combate mais próximo acontecia a menos de 400 metros de distância, e eles chegaram até lá em poucos minutos. Um cavaleiro perseguira outro, fazendo com que ele se afastasse do centro de batalha. Eles se aproximaram o suficiente para enfiar a lança na montaria do inimigo. O cavalo tombou, derrubando o cavaleiro. Agora os dois soldados estavam de pé, lutando corpo a corpo. Empunhavam uma adaga em uma das mãos e uma espada na outra. Quando se aproximaram, os monges não atraíram a atenção deles. Ambos estavam cegos para tudo que não fosse a luta. Mesmo assim, os 5 monges ficaram impressionados com a violência. Buda parou por uns instantes para que eles pudessem se recompor. Quando eu era um guerreiro, aprendi que não é possível vencer sem ter armas. Não temos armas, mas mesmo assim, a vitória será nossa. Disse Buda. Sem pronunciar uma palavra, foi diretamente até os 2 guerreiros e não hesitou em ficar entre eles. "Vá embora", gritou um dos soldados. "Se não sair daqui, irá se machucar." "Será que é possível?" "Tente." Os 2 inimigos olharam para ele sem acreditar naquilo. "Você deve ser louco", disse um. "Vá embora daqui, monge." "Se for preciso, eu o atravessarei com minha espada." "Seria algo interessante de se ver", respondeu Buda. Sua serenidade era tão inquietante que os soldados baixaram suas armas, perdendo um pouco do furor da luta. Um pouco mais afastado, Asaj gritou: "Se tocar nele, está ferindo um homem santo. Isso é pecado." Buda virou-se e lançou-lhe um olhar de reprovação. "Não diga isso", repreendeu-o. Voltou sua atenção aos guerreiros. "Vocês 2 sempre cumpriram suas obrigações com os deuses, mas isso não bastou para os salvar de uma vida de matança e de medo. Por que parar agora? Se não se importam com o destino, a ponto de se arriscarem a encontrar seus inimigos mortos no inferno, não sou eu quem irá impedi-los. Então os convidam a me transpassarem com suas espadas. Eu até mesmo lhes dou o perdão antecipadamente." Quando falou a última palavra, os 2 soldados estavam de cabeça baixa. Buda esticou a mão e tocou de leve nas espadas e adagas que caíram no chão. "A vergonha fez vocês perderem a vontade de matar. Vão para casa e encontrem uma maneira melhor de viver." "Não posso", disse um dos guerreiros. "Se fugir da batalha, o rei tomará minha casa e minha família ficará sem comida." "Prometo que isso não irá acontecer", disse Buda. "Seu rei vai dispensar todo o exército hoje." Os homens ficaram maravilhados e quiseram fazer mais perguntas, mas Buda fez um sinal para os 5 monges e continuou a andar. Quando olharam para trás, os guerreiros já tinham ido embora. "Mostrei a vocês a primeira maneira pela qual a paz pode prevalecer. Podemos alcançar algumas pessoas dialogando com as suas consciências. Essas são as que já sabem que querem encontrar um fim para o sofrimento. Podemos alcançar algumas pessoas dialogando com suas consciências. Essas são as que já sabem que querem encontrar um fim para o sofrimento. Através da consciência, da culpa e da vergonha, irão reconhecer o mal que fizeram quando as alertarmos sobre ele." "Quantas pessoas são assim?" perguntou Asaj. "Não muitas, infelizmente." Depois, Buda os levou a um local onde a batalha estava mais concentrada. Grupos de soldados chocavam-se num caos de aço, cavalos e gritos. Por alguns instantes, Buda permaneceu ao longe. "O que vocês veem?" perguntou ele. "Derramamento de sangue e carnificina, algo que eu evitaria olhar, se pudesse." Observem com mais atenção. Essas são as palavras que não conseguem ouvir a voz da consciência. Não porque sejam más, mas porque estão muito compenetradas na ação.
Não é possível pregar a alguém que está lutando pela vida e pelo próprio fôlego, não apenas na guerra, mas também na batalha comum da existência. Observe com mais atenção. Essas são as pessoas que não conseguem ouvir a voz da consciência, aquelas que estão vivenciando a luta naquele instante. Não porque sejam más, mas porque estão muito compenetradas na ação. Não é possível pregar a alguém que está lutando pela vida e pelo próprio fôlego, não apenas na guerra, mas também na batalha comum da existência. Buda aproximou-se da contenda e uma espada que alguém brandia loucamente passou a centímetros de sua cabeça. Os monges gritaram, mas ele esticou a mão e segurou a espada no ar, arrancando-a do guerreiro, que virou a cabeça. Seus olhos estavam esbugalhados. Buda segurara firmemente a extremidade afiada da lâmina. O outro soldado viu então a oportunidade e atacou o inimigo. Buda esticou o braço e agarrou a segunda espada pela lâmina, tirando-a da mão dele. Os guerreiros ficaram pasmos. Quem é você? Um deles exclamou. Eita, água chegou. Sou aquilo de que vocês precisam nesse momento. Deixou cair as espadas e continuou a andar no meio dos homens que lutaram. À medida que se aproximava, a batalha se acalmava. Os guerreiros deixaram suas armas paradas no ar, como se fossem estátuas. Buda parecia abrir um caminho ao atravessar o campo de batalha, e 5 monges o seguiram. O que está acontecendo? Perguntou Assaji sem fôlego. O que vocês acham? Isso é um milagre, respondeu Buda. Buda recorreu todo o campo de batalha. Estão demonstrando outra maneira de vencer. Às vezes, é preciso se mostrar como se é de fato. As pessoas que estão perdidas no embate da existência são prisioneiras da ilusão. As pessoas que estão perdidas no embate da existência são prisioneiras da ilusão. Lembre-se, vocês são feitos de luz e, quando for apropriado, devem provar isso. Assaji continuava perplexo com o sentido de reverência que Buda criava entre os soldados. Alguns deles chegavam a colocar a mão diante dos olhos para protegê-los. Contudo, para Assaji, Buda parecia totalmente normal. Por que não estou vendo o milagre? Porque você está até mais distraído que esses soldados, disse Buda, sorrindo. Você continua a pensar que eu os trouxe aqui para que vocês morram. Com isso, Assaji de repente sentiu-se mais relaxado. Antes estava extremamente tenso. Expirou lentamente e viu que Buda estava cercado por uma aura de luz branca e brilhante. O exército percebia um ser de luz andando no campo de batalha, e aquela visão fazia os homens caírem de joelhos. Mestre, perdoe-me. Agora vejo que você pode salvar multidões, disse Assaji estupefado. Isso não é salvação, só um vislumbre da realidade. Todos estão em sono profundo. É preciso mais que um vislumbre para que despertem. Vapa, que ouvi atentamente, disse. Ninguém jamais me verá dessa maneira. Por que não? Perguntou Buda. Eu já o vejo. Ele permaneceu em silêncio, enquanto seguiu em frente. Ao longe, ainda era possível ouvir o ruído da guerra, mas até onde os olhos podiam alcançar, cada soldado baixara sua arma. Levou meia hora até que cruzassem todo o campo. Logo, enxergaram as tendas dos generais. Buda apontou para a cabana mais alta, que exibia um brasão brilhante, vermelho e amarelo. Meu pai. Os generais mais velhos arrepiaram-se quando viram que o príncipe havia retornado dos mortos. Todos os oficiais fizeram uma grande mesura e seguiram Buda até a tenda real. Buda ergueu o tecido da entrada da tenda. No interior escuro e quente, o velho rei jazia num catre. Tinha adormecido enquanto colocava a armadura. Estava gemendo e se revirando, inquieto, movendo os braços. Buda fez um gesto e Assaji entrou. Quero que você testemunhe tudo, mas por enquanto fique mais longe, num canto. Não queremos assustá-lo. Assaji deu alguns passos para trás e ficou na sombra. Buda aproximou-se do catre e tocou o ombro do pai. Suddhodana não levou um susto. Acordou lentamente, esfregando os olhos. Demorou algum tempo, até que sua mente registrasse o que ele via. As 3 palavras escaparam de sua boca, com longas pausas entre elas. Quem? Não. Você? Não tenha medo, pai.
Buda abraçou seu pai e eles ficaram assim. Para surpresa de Assaji, o próprio Buda chorava silenciosamente. Suddhodana murmurava frases entrecortadas. De onde Siddhartha vinha? Quem fora decapitado? Mas na maior parte do tempo, ele apenas se recriminava por ter sido tão tolo. Uma onda de raiva endureceu o rei. Ele trouxe uma repentina energia. Devadatta vai pagar por isso, disse com voz firme. Preciso lutar. Aqui não é lugar para você. Peça que alguns homens o acompanhem até o palácio. Suddhodana pegou sua armadura para o peito e o elmo que estava colocando antes de cair no sono. Evitou olhar para o filho. Sei que agora você é um monge, Siddhartha. Mas se eu não vencer essa batalha, seu pai será um mendigo. Suddhodana nunca aceitara a escolha do filho. E agora a única coisa em que pensara era que o reino precisava de alguém que o defendesse. Em vez de impedi-lo, Buda deu passagem e deixou que o pai pusesse a armadura, pegasse a espada e saísse às pressas da tenda. Você vai deixá-lo lutar? Perguntou Assaji sem acreditar no que via. Ele é um guerreiro. Sua natureza é o conflito, disse Buda. Mas 2 segundos atrás, ele chorava por você. E você também chorava, disse Assaji, sem jeito. Era o amor. Às vezes, o amor chora. Não tenha vergonha disso. Com algumas pessoas, o apelo ao amor é o que vence. Só me lembro do Nego, né?